No último vídeo de Flutter aqui desse canal a gente trabalhou o Hello World. A gente explicou mais ou menos como funcionam as coisas lá linha por linha. Esse vídeo deu duas partes e vocês gostaram bastante. E eu fiquei muito feliz com o feedback. Inclusive eu recebi pedidos naquele estilo sobre outros temas, tá? E isso me empolgou bastante. Eu acho que isso aqui vai virar um novo quadro no canal e a gente vai falar agora sobre block. At Google, we call these business logic components, so that is block for short. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos de volta a esse canal. Esse aqui vai virar um novo quadro e vai ser muito bom. Não vamos falar só sobre Flutter, mas é o conteúdo que foi pedido e eu estou atendendo aqui a pedidos de vocês, tá bom? Nesse vídeo, que muito provavelmente vai ser dividido em mais partes pela complexidade do assunto, a gente vai entender quando estiver caminhando. A gente vai trabalhar sobre o block, que é o Business Logic Component, que foi apresentado lá em 2018 no Google I.O., né, lá pelo Matt Sullivan e pelo Philip, eu não sei o sobrenome dele, eu não sei nem falar na verdade. Então lá nessa apresentação eles fizeram alguns experimentos sobre gerência de estados, tá? Eles mostraram lá uma forma reativa de fazer, que eles chamaram de block. Então esse vídeo aqui ele se propõe a mostrar o block na sua essência, tá? Da forma que ele foi mostrado lá. Os conceitos, as raízes do block, tá bom? Não as vertentes que surgiram depois disso. Que existe então, a galera até da Flutterando, que é a maior comunidade do Brasil, né, que fala que bloco com coco, tem bloco com farinha, bloco com limão. Segundo eles, e eu acho que eles têm até razão, depois que surgiu o bloco, aí surgiram infinitas libs de bloco, cada um com uma abordagem diferente, tá bom? Aqui não, eu vou falar sobre a raiz, vou falar sobre o que foi apresentado lá, pra te dar uma noção de como funciona esse, vamos colocar entre aspas, padrão. E aqui a gente vai, como é linha por linha, a gente vai trabalhar desde o início. Então a gente vai começar falando aqui sobre o Inherited Widget e você vai entender por quê. Vez ou outra eu vou estar colocando aqui alguns trechos da apresentação para você entender como isso aqui vai funcionar. Então a gente vai falar sobre o Inherited Widget, a gente vai falar também um pouco sobre o Scoped Model, né, que usa mais ou menos aqui a ideia do Inherited Widget, até chegar no block. E como a gente está falando sobre gerência de estado, é um assunto bem legal e bem relevante, tá? E eu estou em love com o MobX, a gente vai fazer depois desse vídeo de block um linha por linha sobre MobX, que também é um pedido de um usuário aqui do canal. Então pessoal, basicamente o Inherited Widget aqui vai ser uma classe que vai conseguir propagar na sua árvore informação de forma eficiente. Tá? Então se eu tenho um widget lá no topo, eu vou conseguir com que todos os filhos daquele widget, seja filho do filho ou filho direto, ele consiga retornar, digamos assim, e pegar alguma informação que esteja lá no ancestral. Para a gente entender esse exemplo, eu fiz aqui uma aplicação bem simples, como você já viu no início. É uma aplicação que tem um card de evento aqui, tá bom? E aí ela tem o título, a descrição, a média ali e um botão de detalhes. Vou mostrar essa abordagem aqui no estilo, eu acho que é top-down que fala isso aqui, né? Bem hipster, tá bom? Eu criei aqui um modelo, tá? Que chama Event, tá? E no Event a gente tem essas informações, eu tenho um título, eu tenho uma descrição e eu tenho aqui uma lista, um array, né? De avaliações que esse evento obteve. Aí lá no main.dash, pessoal, eu coloco isso aqui de forma global, tá? Que é até uma abordagem que eles fazem lá parecida no início, só que com o set state. Mas eu coloquei global aqui, coloquei algumas informações bem básicas. E aí eu tenho aqui o nosso MyApp, que retorna o nosso material. E eu tenho uma homepage aqui na home. E aí já de início eu passo aqui, ó, event. Então eu criei aqui na homepage, ó, que é um stateless. Eu criei um final event aqui e ele vai receber esse evento. Com esse evento, já aqui na homepage, eu vou passar aqui para um outro widget que a gente tem aqui, que é o event card. Eu passei aqui no construtor dele. Então aqui eu tenho a mesma estrutura, ó, eu recebo o event, tá? E aí eu coloco o título, coloco a descrição. E aqui eu tenho o stars average, né, que faz aquelas estrelinhas, que são as estrelinhas da média. E aí eu passo mais uma informação para ele, que é aqui a quantidade de notas que ele recebeu. Então, aqui no Stars Average eu tenho a seguinte estrutura, tá? Tem até uns prints aqui que eu estava testando, mas eu vou deixar aí. Ela só cria uma linha, tá? Tem uma lógicazinha aqui para ela pintar a linha de acordo com a média. A linha não, a estrela de acordo com a média, e aí somente ela faz isso. E aí, vou transformar no main, depois disso eu tenho o event card, aqui no event card eu vou ter a Stars Average, e depois eu tenho só uma linha com um botão expandido, que faz todo esse layout para mim. Então fazer esse layout aqui foi muito simples, na verdade, no Flutter isso é muito simples, é até uma coisa para você observar, até porque o próximo vídeo é sobre montagem de layouts no Flutter. Então basicamente, pessoal, você percebeu que eu tenho um dado, né, que está lá no nosso main, ele está aqui no nosso main, e eu tenho que propagar ele na minha árvore, então eu tenho que passar ele para home, event card e também para o widget lá que monta a linha das estrelas da avaliação.
Só que fica um pouco maçante e pesado eu sempre estar fazendo isso aqui. Se você perceber, eu acho que você já se sentiu mal só em ver isso aqui. A gente tem essa informação, aí eu vou passar para cá, e esse é um aplicativo pequeno, eu só tenho um event card, né, com essa informação. Então eu passei 3 vezes no construtor. E aí o Inherited Widget ele vem para resolver esse problema. Tá? A gente consegue ter uma informação no topo e eu voltar nesse topo e pegar aquela informação. Tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui. Só para a gente entender essa estrutura da nossa aplicação, eu tenho um modules, onde eu tenho o event, eu tenho os 2 widgets que a gente criou personalizados, tá? Aqui dentro de widgets também eu vou criar o widget event provider, tá? Que vai ser o responsável, vai ser o nosso inherited widget. Então, como que a gente cria um inherited widget? Basicamente, ele vai ser uma classe normal, event provider, e ela vai estender de inherited widget, tá bom? E a gente tem que fazer aqui um override, tá? Que é do método update_notify, que vai fazer com que os filhos sejam notificados. A gente não vai trabalhar em cima disso aqui. O propósito desse vídeo aqui é falar sobre block, e para esse propósito a gente não vai aprofundar nessa parte aqui. Por hora, deixe isso aqui como true, que é até um exemplo que ele dá lá. No caso aqui, ó, se a cor modificou, ele faz isso. Então ele bota aqui, ó, color, é diferente de old color, porque eu consigo pegar aqui o widget. E pessoal, a gente vai ter também aqui um construtor, tá bom? Event provider, que vai chamar aqui a classe Py. Então ele vai receber aqui, ó, a classe Py vai precisar receber um child aqui, tá? E a gente também vai receber aqui, então, um child, certo? Que é isso que vai dizer quem é o filho lá do event provider. Isso aqui, por si só, já é um inherited widget feito, só que sem utilidade. Porque, se você lembra, eu falei que a intenção de um inherited widget é ter algum dado e propagar esse dado pela árvore de forma eficiente. Então, para a gente fazer o nosso exemplo funcionar com o event provider, que a gente vai colocar aqui o nosso modelo event, tá? Então, eu tenho um event aqui, tá bom? E agora, aqui no construtor, eu passo this event. Então, eu vou colocar isso aqui também como required, tá? Para você já ali na instância. E a gente pode colocar aqui também uns asserts, tá? É bem comum nos widgets aqui do próprio Flutter. Então, child, de novo, porque ele pode até informar, mas aí se ele informar nulo, né? Assert. O event também tem que ser diferente de nulo, tá bom? Então, passando para cá. Ó, deixa eu só formatar aqui o código. Na verdade, isso aqui não precisa de this, só preciso colocar event aqui. Pronto, agora sim o nosso widget ele é bem mais eficiente, bem mais útil, no caso, na verdade, do que ele estava antes. E agora a gente tem o dado, a gente tem a informação do event, e agora a gente vai conseguir propagar ao longo da árvore. E como que a gente vai estar utilizando aqui esse event provider? No nosso main.dart, aqui onde tem a nossa home, a gente vai colocar o event provider. Qual vai ser o child? Vai ser a própria home. E o nosso event, eu posso pegar isso aqui e já jogar aqui direto, ó. Tá bom? Beleza? Então vamos formatar aqui e apagar aqui para tirar os erros, tá bom? E ele vai ficar me mostrando esses erros aqui porque obviamente eu apaguei ali o event, tá? Então aqui, isso aqui já não vai mais ser dessa forma, então eu vou tirar da homepage essa informação e aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu ter esse event aqui em cima do construtor, eu posso dentro do build criar aqui event. E agora que vem a parte de como que a gente consegue subir na árvore e pegar aquela informação. A gente vai conseguir fazer isso utilizando o seguinte, ó. A gente vai utilizar o context, é sempre pelo context a gente vai fazer isso. Depend on inherited widget of exact type. Então ele vai subir na árvore e pegar um widget exatamente do tipo que eu estou passando aqui, que vai ser no caso event provider. E eu vou chamar aqui event. Certo? Então a gente tem aqui a informação do nosso event. E se a gente olhar aqui já no nosso simulador, ele continua do mesmo jeito porque eu consegui pegar a informação lá do widget Py. Só que tem uma forma melhor de fazer isso aqui e você meio que já conhece esse formato. É uma prática comum aqui dentro de um inherited widget você criar um método estático chamado off. É uma prática comum e recomendada dentro de um inherited widget você criar um método estático chamado off. Então, a gente vai criar aqui static event provider, tá?
off, tá? Esse off ele vai receber um build context, então você vai estar passando aqui para ele o context que você está utilizando, e daí ele vai retornar da mesma forma, o mesmo código que eu coloquei aqui em main.dash, eu vou colocar lá, tá? Então, ó, deixa eu copiar aqui e vou jogar para cá. Então, ó, veja que é o mesmo código. E o que é que isso me traz? Isso me traz uma forma mais cômoda de fazer essa busca. Ao invés de eu sempre ter que passar isso aqui tudo, eu só preciso fazer o seguinte: event provider, e agora você já vai entender, of context ponto event, tá? Ó, você já lembra disso aqui de outros widgets que temos aqui. No demo a gente tem isso, no scaffold a gente tem isso. Inclusive aqui no event card a gente tem essa utilização. Aqui, ó, dem of context, e aí eu consigo pegar informações do tema aqui. No caso eu peguei informações do tema, o texto lá, tá bom? Então a gente vê que é algo comum pra gente, tá? E vê que ficou bem mais cômodo. E aí eu posso fazer essa mesma coisa para os outros widgets. Então aqui no event card, ao invés de eu passar no construtor, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui, vou no event card, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: a mesma coisa que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui. E isso eu vou fazendo ao longo da árvore. Se a gente for olhando, o nosso projeto continua da mesma forma, porque a gente só está alterando aqui a forma como passa as informações. Por fim, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na linha das avaliações. Então aqui no Stars, eu vou tirar isso aqui e vou fazer aqui, ó, Event. Então eu vou importar aqui Event e vou importar Event Provider. E aqui, ó, Event Rate.length, tá? Então ele vai fazer o mesmo processo. Ele deu um errinho aqui, deixa eu só ver. Porque ele não vai ter mais essa variável aqui, tá bom? Então isso aqui eu vou passar agora aqui dentro, tá? E aí a gente vai conseguir fazer uma lista. Agora sim. Então por fim, deixa eu só salvar aqui. Na verdade eu nem vou precisar mais disso aqui, na verdade, né? Só salvar aqui. E pronto, ó, a gente refatorou aqui o nosso código, tá? A gente tirou aquela variável global que tinha aqui, deixamos a carga do Event Provider, que é o nosso inherited do widget, para que ele forneça essa informação para os outros widgets filho. Então você veja que na homepage, ó, eu não preciso mais ter um event, eu só vou precisar dele onde eu vou realmente usar. Então aqui eu vou usar dentro do Event Card, onde eu faço a chamada com o Event Provider Off. E também dentro de Stars, que eu vou também fazer a mesma chamada. Então isso já dá uma limpeza no nosso código e nos faz ter um código mais fácil de manter. Em determinada parte do vídeo eles meio que citam isso aqui como sendo uma gerência de estado, claro, faz parte da apresentação, tá bom? Então eles sugerem isso aqui para gerenciar os estados, só que nos critérios dos requisitos lá do Matt e do Philip, isso aqui não vai funcionar pelos seguintes motivos que eu vou estar colocando aí para você ver. Então isso aqui não vai ser suficiente para gerenciar estado. Até porque todos os atributos de um inherited widget eles são final, então você não pode estar reescrevendo uma variável sempre. Então assim, se um atributo aqui event ele definiu o evento, ele vai ser sempre assim. Você não consegue mudá-lo, tá? Claro que você vai ter outra forma de fazer isso, você não consegue reassinar uma variável, mas você consegue mudar o conteúdo dela na memória, então isso é um pouco mais complexo, mas eu vou deixar o vídeo do Philip aqui que ele explica mais ou menos como isso funciona. E aí, ainda no I.O., ainda falando sobre esse tema, eles sugerem a utilização do Scoped Model e acho que o Matt faz o seguinte exemplo. With the way that this app is built, this has worked really nicely. This is nice, Matt, but didn't you say that whenever you call notify listeners, you will rebuild the things below the descendants? Which means that we're now rebuilding the product squares every time you click. Então você vê que ele tem um exemplo de um carrinho e quando ele vai clicando ali o carrinho atualiza e aquela coisa toda. Porém a crítica que o Philip faz sobre esse exemplo é que sempre que ele clica lá em um botão, toda a página lá é rebuildada. Então toda a árvore descendente ali ela faz um rebuild. E aí eu fiquei perguntando por que isso acontece. E eu analisando o código do Scoped Model para fazer esse vídeo, para entender melhor como as coisas funcionam, até porque quando eu comecei a fazer a gerência de estado, eu já fui direto para o block, fazia muita coisa errada, mas já fui direto para o block, tá? Então, analisando lá, eu fiquei incrédulo sobre como ele funcionava, tá? Porque ele não tinha a utilização de streams, que a gente vai ver aqui no decorrer do entendimento do block, e eu não entendia como as coisas funcionavam para a atualização dos widgets. Ele clicava lá e ele atualizava. Eu cheguei até a abrir uma pergunta lá no Reddit sobre essa informação.
né? Será que o Scoped Mod usa set state? Eu me perguntava, porque era a única forma que ele podia fazer isso que eu conhecia, né? Sem utilizar strings. E aí, eu pesquisando mais, eu vi que tinha um negócio lá de listenable, eu olhei o código, eu abri o package, eu testei, eu baixei, fiz um fork lá, baixei, e aí eu coloquei uns prints em determinados lugares, e sempre que eu adicionava lá os listeners, né, que ele faz um notify e tal, ele executava uma função lá, chamava handle change, tá bom? E aí eu vi que ela era uma função que ficava lá dentro do widget animated builder. E aí eu vi que dentro dessa função ele tem justamente um set state, eu vou colocar aí pra você ver. E aí, no final de tudo, eu acabei descobrindo que por debaixo dos panos ele está utilizando, na verdade, o set state. É por isso que ele faz aquele update todo. E aí isso me lembrou muito aquele meme do Fred, certo? Que onde ele puxa a máscara. Então, assim, o cara tá com o scope model, mas por debaixo ele tá usando o set state. Mas, claro, é porque ele foi fazer algo que dava um pouco mais de flexibilidade ali na propagação de informações, né? Bom, pessoal, e essa foi a primeira parte da nossa dissecação sobre o block. A gente precisava muito entender o funcionamento do inherited widget para a gente conseguir avançar no entendimento do block nas suas raízes, tá bom? Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa o gostei e compartilhe com quem tem interesse. Até mais!